mas fomos moldados pelas mesmas forças que ajudaram a moldar toda a vida na Terra. Para compreender como nos encaixamos, precisamos olhar para o passado, para muito antes de nossa própria origem, e ver como outros seres vivos evoluíram. As baleias são os maiores animais vivos atualmente. Como nós, baleias e golfinhos assumiram sua forma atual bem recentemente. Por muito tempo, a origem desses mamíferos marinhos foi um mistério para a ciência. As baleias são tão diferentes de qualquer outro mamífero que não podemos relacioná-las com nada. E sozinhas são como um ramo da evolução dos mamíferos. Os mamíferos apareceram pela primeira vez no planeta há cerca de 200 milhões de anos. Eles têm sangue quente. Dão à luz filhotes que respiram o oxigênio do ar. Todas são adaptações para viver em terra. Mas baleias e golfinhos também são mamíferos. Eles são mamíferos que vivem na água. Mas sabemos que os mamíferos evoluíram na Terra. Então é um verdadeiro enigma como as baleias evoluíram originalmente. Compreendendo como isso acontece, vamos começar a entender como essas grandes transformações acontecem em geral. As pessoas se interessam pelas baleias e compreendo por quê. Elas são muito bonitas. Sua origem é um grande mistério. As baleias são um dos poucos grupos de mamíferos que têm cérebro muito grande e complexo como nós. Então, em certo sentido, elas são nossos alter egos. Elas vivem no mar e nós na terra. Elas dominam o mar enquanto dominamos a terra e, por esse motivo, acho que temos muito interesse no que acontece lá, em como elas chegaram lá, como um reflexo da nossa própria história através do tempo geológico. Quando Phil Gingerich iniciou sua carreira há 30 anos, não entendia nada de baleias. E por ele, tudo bem. Gostava de geologia, principalmente porque não conseguia imaginar uma carreira burocrática. Acho que me interessei por geologia porque é uma ciência ao ar livre. E na geologia eu me interessei pela paleontologia porque tratava da vida e da história da vida. O primeiro interesse de Gingerich por mamíferos terrestres primitivos acabou por levá-lo ao Paquistão. Foi lá que ele fez o tipo de descoberta com a qual a maioria dos paleontólogos sonham. Um fóssil que reescrevia uma das maiores histórias da evolução. Encontrei uma parte de crânio que não consegui identificar. Tinha um pedaço bem conservado da orelha interna que oferecia um indício do que era. A forma era familiar, mas por outro lado, não era parecido com nada que Gingerich já tivesse visto. Esse é o espécime original. É o que encontramos por volta de 1978. Há várias coisas intrigantes. Uma é que é muito similar em tamanho e forma ao crânio de um lobo. Mas havia uma coisa estranha nesse crânio. O lado inferior apresentava uma saliência do tamanho de uma noz. Se isso não estivesse aqui, eu pensaria que era um mamífero carnívoro arcaico, ou o que chamamos de creodonte, mas está aqui. Era parte da orelha interna do animal e tinha uma forma distinta. Uma forma que hoje se encontra apenas em um tipo de animal: as baleias. Gingerich ficou intrigado. O que a orelha de uma baleia fazia no crânio de um animal que se assemelhava ao lobo? Gingerich construiu um molde de como poderia ter sido o crânio completo da criatura. Ele se perguntava se sua descoberta era o elo crucial que faltava, a primeira evidência fóssil já descoberta para uma das alegações mais ousadas de Darwin, de que as baleias evoluíram a partir de mamíferos terrestres. Para ter certeza, precisaria encontrar mais fósseis que mostrariam cada estágio da transformação da baleia, o que os cientistas chamam de formas de transição.
Quero alinhar todos. Quero que qualquer um possa ver e acreditar, porque já viu. Ele tentou voltar ao Paquistão para retomar sua busca, mas a guerra havia irrompido e as fronteiras estavam fechadas. Frustrado, decidiu procurar noutro lugar. Ele tinha ouvido histórias sobre esqueletos de baleias num local muito improvável. Então decidiu verificar pessoalmente. O deserto do Saara é um dos lugares mais secos da Terra. Mas há 40 milhões de anos, as coisas aqui eram bem diferentes. Aqui já foi mar. Pense nisto como a atual costa do Mediterrâneo do Egito, há cerca de 40 milhões de anos, cerca de 100 quilômetros ao sul de onde é hoje. Aqui, no que antes foi o sul do mar Mediterrâneo, está uma área de 260 quilômetros quadrados de areia, com um nome surpreendente: Vale das Baleias. O nome é bem adequado. Espalhadas por toda parte dessa paisagem árida estão o que parecem ser pilhas de pedras rosadas. Isso é um Basilosaurus. Mas não são pedras. Dá para ver como as vértebras são grandes. Aqui está uma vértebra lombar, parcialmente desgastada. São esqueletos de baleias de 40 milhões de anos. Tem outra ali atrás, saindo do chão. Tem uma aqui. E outra lá. Todo este lugar está cheio de baleias. Por que havia tantas baleias concentradas num só lugar? Gingerich acha que o Vale das Baleias já foi uma baía protegida, uma laguna escondida do mar aberto por bancos de areia submarinos. Talvez as baleias parissem seus filhotes aqui e voltassem para morrer. Mas mesmo com centenas de ossos de baleias a seus pés, ele estava decepcionado. Quase todos os esqueletos pertenciam a uma baleia chamada Basilosaurus, uma criatura de 40 milhões de anos, já conhecida pela ciência. As Basilosaurus viviam o tempo todo dentro d'água. Se as baleias evoluíram de mamíferos terrestres, fizeram isso muito antes das Basilosaurus. Então Gingerich achou que talvez esses ossos não interessassem muito. Mas ele não podia estar mais enganado. Depois de apenas alguns dias de escavação, fez sua segunda descoberta surpreendente. Acontece que as Basilosaurus tinham uma coisa que as baleias modernas perderam há muito tempo. Pela primeira vez achamos baleias com membros. Os ossos eram pequenos, mas inconfundíveis. Uma pelvis, uma rótula, até dedos. Essa baleia tinha todos os ossos dos membros. Gingerich levou o máximo do esqueleto que conseguiu carregar. Eram provas impressionantes de que as baleias já foram animais com 4 membros. Desde as descobertas de Gingerich, ele e outros acrescentaram dados a essa história fantástica. Agora os cientistas pensam que o ancestral mais antigo das baleias era similar a esse mamífero de 50 milhões de anos, semelhante a um lobo chamado Sinonyx. O Sinonyx era um predador que vivia e caçava ao longo das praias de um mar antigo. Talvez seus descendentes encontrassem na água uma fonte abundante de alimentos e um refúgio da competição. Animais que tinham membros dianteiros em forma de nadadeiras, corpo hidrodinâmico, sem membros traseiros e pelos,
sobreviveram há milhões de anos. Desde a primeira descoberta de Dingerich, chamada Paquicetus, a lista de baleias de transição conhecidas aumentou. Ela agora inclui a Ambulocetus, a Rhodocetus, a Durodon, assim como a Basilosaurus. Elas revelam outro elemento da evolução da baleia, a migração gradual das narinas para o topo da cabeça, que propicia uma respiração aérea eficiente para mamíferos aquáticos. Como as baleias perderam os membros? Conforme os anos se passaram, elas evoluíram para novos tipos de... O trabalho de Dingerich demonstra aquilo em que o próprio Darwin insistia, que evidências da evolução estão à nossa volta, se resolvermos procurar. E os ossos não são a única prova da evolução das baleias. Sua ancestralidade também é visível na forma como se movem. Frank Fish estuda como nadam os mamíferos marinhos de hoje. Ele procura sua herança evolutiva na forma como se movem na água. A grande pergunta é, como é que se passa de um mamífero terrestre, que andava com 4 membros, para um como um golfinho, que agora não tem membros traseiros e é bem adaptado para nadar no mar? Embora as baleias pareçam peixes, não nadam como eles. Os peixes nadam flexionando suas vértebras de um lado para o outro, como este tubarão. Mas os mamíferos nadam diferente. Essa lontra nada ondulando a coluna para cima e para baixo, exatamente da mesma forma que as baleias. E também da mesma forma que os mamíferos terrestres usam a coluna vertebral quando correm. As baleias levaram para dentro d'água sua forma ancestral de se mover, que ainda pode ser vista 50 milhões de anos depois. De certa forma, a evolução não inventou nada para as baleias. Foi só uma adaptação dos mamíferos terrestres. Usando o velho para fazer o novo, chamamos isso de adaptação. E isso acontece em todo grupo de animais, em todos os tempos durante a história evolutiva. O ponto inicial para as baleias foi um animal terrestre de 4 membros que viveu há cerca de 50 milhões de anos. Mas os animais terrestres também foram produto de uma transformação muito anterior. Há centenas de milhões de anos não havia animais em terra. Antes disso, todos os nossos ancestrais distantes viviam na água. Então, em algum ponto, houve essa mudança da vida na água para a vida na terra. É uma mudança enorme. Foi o momento em que alguns peixes podiam viver da água e na terra. Se esses primeiros animais não tivessem feito a transição, não estaríamos aqui hoje. É importante compreender como, quando e possivelmente onde ocorreu essa transição. Os primeiros animais que saíram da água realmente iniciaram alguma coisa. Seus descendentes acabaram evoluindo para os répteis, aves e mamíferos de hoje. E a origem comum desses animais ainda é visível nos seus corpos. Assim como nós, todos têm corpos com 4 membros. Todos são tetrápodes. Quer dizer que todos esses diferentes animais são descendentes de um ancestral comum que tinha uma coisa muito similar ou parecida com membros. Mas o que era esse ancestral comum? E como saiu da água há 370 milhões de anos? Essas são as perguntas a que os paleontólogos Neil Shubin e Ted Dassler tentam responder. Eles acham que os penhascos aqui do centro da Pensilvânia podem oferecer alguns indícios.
Acho que é um bom dia para fósseis. O que acha? Grande dia. Vamos achar alguns. Legal. Oi? Vamos subir? Oi, Doug. Vamos por aqui? Tudo bem, vamos achar coisas boas hoje, não é? Um local improvável para procurar fósseis de tetrápodes primitivos. Mas eles estão aqui porque as pedras dessas montanhas são da Era Certa. São do período da história da Terra chamado Devônico. No período devônico, esse lugar era muito diferente. Ficava ao sul do Equador. É preciso lembrar que os continentes se moviam o tempo todo e naquele período o clima era bem mais tropical na Pensilvânia. Há centenas de milhões de anos, os fósseis e sedimentos nessas camadas acumulavam-se no fundo de um riacho. O que temos aqui é uma amostra da vida em um riacho há cerca de 370 milhões de anos. Isto aqui está fossilizado. Fósseis quebrados de escamas de dentes. Este ossinho aqui é uma espinha de um peixe conhecido como tubarão espinhoso. A maioria dos fósseis está fragmentada demais para ter algum valor. Mas em 1995, bem neste local, Deshler deparou com algo que nunca tinha visto. Era um pequeno osso de omoplata, mas não de um peixe. Era a omoplata de um tetrápode de 370 milhões de anos. Shubin e Deshler tinham escavado os restos de uma das primeiras criaturas de 4 membros. Foi a primeira prova da existência desses tetrápodes primitivos na América do Norte. E por isso foi muito emocionante. E houve outra surpresa. Como foi encontrado no leito de um rio, é provável que este tetrápode tenha vivido na água. É uma descoberta surpreendente, não é uma coisa que teríamos previsto. Por que um animal com patas viveria na água? Pensava-se que os membros tivessem surgido para poderem andar na terra. A ideia antiga era que primeiro os peixes foram para a terra e depois desenvolveram os membros. E agora achamos que os tetrapodes desenvolveram os dedos antes e depois saíram da água. Jane Clark, da Universidade de Cambridge, desconfiava que a teoria ensinada em muitos livros didáticos estava errada. A história que se encontra em muitos livros didáticos antigos e as figuras que se veem em livros de crianças e galerias de museus é a imagem de um peixe encalhado num lago seco, tentando viver fora da água. E se você olhar objetivamente, parece muito estranho. Clark achou que devia haver uma explicação melhor. Mas onde procurar? Encontraram apenas alguns fósseis de tetrápodes, a maioria em um local remoto da Groenlândia, na virada do século. Tudo o que havia para ela se orientar era uma anotação num diário de viagem de exploração à Groenlândia, anos antes. Referia-se a fósseis tetrápodes em uma montanha sem nome. Clark voou para a Groenlândia para procurar esses ossos. Acabamos achando o local numa encosta a 800 metros de altitude. Clark voltou com 4 toneladas de pedras. E passou os 4 anos seguintes perfurando. No fim, tinha o esqueleto de tetrápode primitivo mais completo já encontrado. E isso mudou para sempre os livros didáticos. Uma das primeiras coisas que encontramos foi esse membro dianteiro. No final do membro do animal estava uma inconfundível sequência de ossos. Era uma mão. Esta é uma reconstrução. O artista usou imaginação no esquema de cores e nos olhos. Mas achamos que é o mais preciso possível. A criatura denominada Cantostega era claramente um habitante da água. Tinha uma cauda parecida com a de um peixe e brânquias para respirar na água. Mas as extremidades dos membros dianteiros tinham forma de pá, possivelmente as primeiras mãos da terra. Era um animal aquático.
Não sabemos se chegou a ir para a Terra, mas certamente não andou da maneira convencional. Basicamente é um peixe com dedos. A descoberta de Clark foi um avanço científico. Provou que alguns peixes tinham braços e pernas na água. Então, os tetrápodes não criavam braços e pernas depois de chegarem em terra. Essas estruturas já tinham se desenvolvido e os ajudaram a sobreviver fora d'água. O padrão básico para os membros já estava no lugar havia milhares de anos. Aqui temos a nadadeira de um antigo fóssil de peixe de 370 milhões de anos e o braço de um ser humano. Num braço humano há um osso, depois 2 ossos, o pulso e os dedos. Nessa nadadeira o que temos? Um osso, 2 ossos, até pequenos ossos que podem ser comparados a um pulso. E depois esses ossos que se prolongam até a borda, assim como nossos dedos das mãos ou dos pés. Então, uma nadadeira de peixe existente há 370 milhões de anos já apresentava ossos que existem nos membros de um tetrápode. Com o padrão básico já existente, a transição de nadadeiras para braços e pernas ocorreu em uma série de pequenas mudanças ao longo de milhões de anos. A evolução não tem meta. A evolução não estava tentando formar braços e pernas, nem tentando tirar da água nossos antepassados distantes. O que estava acontecendo era uma série de experiências. Nos riachos de água fresca abarrotados, onde os tetrápodes se originaram, a competição pela sobrevivência era intensa. Esses pequenos riachos eram como um motor ou um cadinho de mudança evolutiva. Os peixes experimentavam diversos tipos de estratégia de sobrevivência. Alguns se tornaram predadores. O dono desse maxilar era um assassino de 4 metros de comprimento. Seus dentes eram do tamanho de pinos de estrada de ferro. Os peixes menores desenvolveram defesas elaboradas, como essa armadura pesada. Outros guardavam armas, como esse ferrão pontiagudo. Ele saía da nuca do seu dono. Todos esses armamentos eram instrumentos para a sobrevivência num mundo perigoso. Possivelmente os novos braços e pernas deram aos primeiros tetrápodes outra possibilidade para sobreviver. Possibilidade de viver em outro ambiente. A terra. Esses animais puderam sair da água devido a essas novas características, como os membros. Aqueles que escaparam encontraram um mundo novo, repleto de oportunidades. A passagem da água para a terra foi somente o último exemplo da evolução, experimentando formas radicalmente novas. Uma transformação anterior, talvez a mais significativa de todas, ocorreu há mais de meio bilhão de anos. E levou à vida animal que conhecemos. Ao longo da evolução, os membros fazem parte do corpo dos peixes, mas eles carregam a bagagem do seu passado. Pensem em um peixe. Uma cabeça, uma cauda e algumas nadadeiras. É uma estrutura corporal, mas é só uma das muitas formas como os animais são estruturados. Alguns animais são como balões, como água-viva. Outros animais têm muitas perninhas. A questão é que tipo de adaptação levou a essas estruturas corporais. Estamos falando da origem dos animais. Segundo o registro de fósseis, os animais apareceram na Terra em uma curta explosão, há cerca de 570 milhões de anos. Os cientistas chamam essa transformação crucial de explosão cambriana. A explosão cambriana foi efetivamente uma das maiores mudanças na história da vida.
Há cerca de meio bilhão de anos, de repente, as coisas mudaram e ocorreu uma extraordinária explosão de diversidade. E essa súbita aparição dos fósseis levou a esse termo, explosão cambriana. E Darwin, como sempre, foi extremamente sincero. Ele disse, esse é um problema na minha teoria. Como é que, de repente, os animais surgiram do nada? E até certo ponto, isso ainda é um grande mistério. A maior parte do que sabemos da explosão cambriana é resultado de uma única descoberta, provavelmente a maior descoberta fóssil da história. Em 1913, enquanto escalava as montanhas rochosas canadenses, o paleontólogo Charles Walcott descobriu uma camada de xisto contendo milhares de fósseis delicadamente detalhados. Esses animais, todos habitantes do mar, foram soterrados num deslizamento de terra subaquático. Nos 500 milhões de anos seguintes, o fundo do mar que os abrigou ergueu-se e se tornou o topo de uma montanha. Walcott retirou mais de 60 mil fósseis do sítio, que ele denominou de Burgess Shale. Simon Conway Morris estudou os fósseis por mais de 30 anos. É quase como se você fosse a outro planeta e lhe desse um barco de pesca, uma rede, e lhe permitissem jogar a rede no mar profundo. E você não tivesse ideia do que ia surgir. Algumas das criaturas de Burgess Shale eram familiares. Aqui está um dos trilobites. Vemos as partes delicadas também preservadas. Os trilobites são artrópodes extintos, animais com esqueleto externo. Os artrópodes de hoje, como caranguejos, lagostas, insetos e aranhas, são todos descendentes de animais semelhantes. Outros animais de Burgess Shale eram estranhos, parecendo alienígenas. Um animal de 5 olhos e um focinho longo e retrátil. Um com espinhos longos e afiados saindo das costas. Outro com um círculo de dentes ao redor da boca. No entanto, por mais alienígenas que pareçam, também são surpreendentemente familiares. Como animais vivos, seu corpo tem cabeça, cauda, prolongamentos, segmentos especializados, que desempenham funções especializadas. Todas as estruturas corporais básicas encontradas na natureza atualmente estão aqui. Todos os animais que viveram no último meio bilhão de anos vieram da adaptação dessas estruturas iniciais. Podemos até ver nosso ancestral aqui. Talvez isso seja o melhor de Burgess Shale. Essa é a picaia. Animal minúsculo, a picaia é um dos fósseis mais raros de Burgess Shale. É o único com um cordão nervoso interno semelhante a uma medula espinal. Isso pode significar que animais como a picaia foram os primeiros ancestrais de todos os animais com esqueleto interno. A ideia é que este pode ser o precursor do peixe, e no curso de uma longa história evolucionária, de nós mesmos. Qual a importância da explosão cambriana? Há inúmeros motivos. Basicamente, a nossa história, a nossa origem importa muito. Foi a época em que os animais apareceram pela primeira vez. Ao olhar para trás, podemos ver parte da nossa história. Então, o que aprendemos ao observar 600 milhões de anos de história animal? A evolução adapta os mamíferos e apareceram as baleias. Da mesma forma que adapta peixes e surgem os tetrápodes. E adapta os animais com diferentes estruturas corporais. Todos esses animais são variações do mesmo tema. A questão era o que a evolução estava adaptando. Uma das descobertas notáveis dos últimos 20 anos é que a evolução não está adaptando os corpos, mas sim a receita, o mecanismo que constrói os corpos. Que receita é essa? Qual é esse mecanismo? São os genes. Os fósseis registraram as mudanças no corpo dos animais com o passar do tempo. Mas como os corpos mudam, não se sabe.
A busca do mecanismo genético da evolução ocupou quase todo o século. Quando os cientistas finalmente descobriram, ficaram atônitos com sua simplicidade. Um dos participantes mais importantes foi Mike Levine. Eu acho que era um garoto esquisito. Eu sempre gostei de insetos. Nós tínhamos um quintal ótimo e eu podia ir até lá atrás. Era tipo um santuário. E eu brincava com os insetos. Eu os dissecava, manipulava. Essa é a lembrança mais agradável que eu tenho. A afinidade de Levine com os insetos o levou a estudar biologia. Um inseto em particular tornou-se objeto de fascínio. Eles têm um tempo de reprodução rápido e têm muitos padrões. Não dá para saber se olhar de longe, mas quando se olha uma drosófila adulta ao microscópio, você fica surpreso com o número de pelos, com a complexidade das asas, os padrões dos olhos. Mas os embriões são uma coisa à parte. Eu adoro embriões. Os cientistas há muito tempo suspeitavam que os embriões guardavam o segredo da evolução dos animais. Todos os embriões começam como um agrupamento de células quase idênticas. Mas logo o embrião se divide em segmentos distintos que se desenvolvem, tornando-se a forma final do animal. O que controlava esse processo? Como os embriões sabiam que forma assumir? Uma das primeiras pessoas a estudar essas questões foi um naturalista do século XIX chamado William Bateson. Bateson escreveu que os esqueletos de animais revelavam uma estrutura básica de segmentos repetidos. Ele também observou que, ocasionalmente, os animais desenvolviam alguns segmentos nos lugares errados. Insetos com pernas no lugar errado, caranguejos onde uma garra foi transformada em perna, jiboias com costelas a mais ou rãs com vértebras cervicais a mais, essas coisas. Para Bateson, esses desvios de desenvolvimento significavam que a forma básica do animal estava sendo modificada. Ele não tinha ideia de como isso acontecia, mas desconfiava de que essas mudanças ao acaso poderiam fornecer incentivo para a evolução. Na década de 1940, trabalhando com a drosófila, cientistas aprenderam a provocar rupturas no processo de desenvolvimento, imergindo os embriões em veneno e radiação. E então, quando fizeram isso, encontraram moscas com as estruturas das asas modificadas, pernas alteradas e moscas bem especiais que têm uma parte do corpo no lugar errado, ou uma cópia de uma parte normal do corpo em outra parte. Os cientistas tinham desencadeado as mudanças, danificando o DNA das moscas. Dentro de cada célula do embrião em desenvolvimento, há moléculas em cadeia, denominadas DNA. As experiências mostraram que o DNA, de alguma forma, fazia o embrião se dividir em segmentos. Mas como? Os cientistas só estavam começando a compreender que o próprio DNA compunha-se de segmentos, chamados genes. A questão era: como os genes estruturavam o corpo? Um pesquisador, o Dr. Ed Lewis, da Universidade de Caltech, estudou essa questão por 30 anos, cruzando espécies de milhares de moscas. O trabalho de Lewis o levou a uma ideia polêmica. Ele sugeriu que um mecanismo surpreendentemente simples estruturava os embriões. Ele escreveu que o crescimento de cada segmento da mosca era direcionado por um gene específico. Um pequeno grupo de genes, um tipo de jogo de ferramentas genético, parecia traçar o corpo todo.
E quando ele viu os genes, disse: este aqui afeta esta parte do corpo, este afeta aquela e este afeta a outra parte. É uma observação espantosa. Era espantosa porque parecia simples demais. Ninguém pensou que simples genes tinham poder suficiente para controlar uma coisa tão complexa quanto a estrutura do corpo. Os céticos argumentavam que a ideia de Lewis era a adivinhação. É claro que ele nunca tinha visto os genes, porque não existiam técnicas para isso. De 1920 até os anos 70, não era possível isolar fisicamente qualquer gene específico. Essa oportunidade, para minha sorte, só surgiu pela primeira vez quando eu era estudante. E nós então pensamos, puxa, até que enfim podemos investigar e identificar esses genes tão misteriosos. Levine recrutou seu amigo e colega, o cientista Bill McInnes. O primeiro gene que eles pesquisaram tinha um nome em comum: Antenapédia, que significa antena-perna. Achavam que esse gene controlava o crescimento das pernas. Quando o gene falhava, cresciam pernas em lugares errados nas moscas. Na cabeça, no lugar da antena. Em moscas normais, as pernas crescem na parte central, a área chamada tórax. Então, Levine e McInnes decidiram buscar o gene no tórax de um embrião normal. A expectativa era que o gene antenapédia estivesse ativo, definido no tórax, em desenvolvimento do embrião. Mas quem sabia? Ninguém sabia. Levine e McInnes tinham de fazer uma coisa que ninguém jamais tinha feito. Tinham de encontrar um meio de ver um gene em ação. Nós queríamos marcar o gene. E isso foi um trabalho muito estressante. O projeto pedia métodos novos e não comprovados. De início, não funcionou muito bem e houve vários problemas técnicos para resolvermos. A equipe tinha de encontrar o equilíbrio delicado de sondas radioativas e enzimas tóxicas. O excesso das duas poderia destruir os embriões. O processo não era muito gratificante no cotidiano. Era inacreditavelmente chato. Foram meses de tentativas e erros. As pessoas sempre diziam: vocês deviam tentar outra coisa. Isso é muito demorado. Vocês estão perdendo muito tempo, mas nós continuamos. Finalmente, uma noite, todo o trabalho foi recompensado. Houve um momento em que nós vimos que o gene marcado foi transformado em uma faixa, no meio de um embrião muito novo. Isso nunca tinha sido visto antes. O gene antenapédia estava agindo como uma chave mestra, marcando o segmento de embrião que se tornaria o tórax. As implicações eram assustadoras. Se genes como o antenapédia podiam definir segmentos inteiros de um animal, eles estavam agindo como arquitetos do corpo. E se um desses genes se ligasse no lugar errado, poderiam ocorrer mudanças alarmantes no corpo. Parecia que Levine e McInnes tinham descoberto os genes responsáveis pela evolução dos corpos. Mas ainda havia dúvidas. O trabalho todo tinha sido feito em drosófilas. E os outros animais? Eles usavam o mesmo mecanismo para construir seus corpos? Uma resposta viria da Suíça. Em 1994, Walter Gehring, da Universidade da Basileia, isolou o gene que desencadeou o crescimento de olhos nas drosófilas. O gene se chamava sem olho.
porque as moscas sem ele cresciam sem olhos. Gergi conhecia um gene nos ratos que funcionava da mesma forma. Ele se perguntava se os dois genes eram o mesmo. E testamos essa pergunta pegando o gene do rato e colocando-o em drosófilas para ver se as moscas podem entender a mensagem do rato. Então ele substituiu o gene de olhos da mosca pelo gene do rato. E para a surpresa de todos, o gene do rato funcionou perfeitamente bem e pôde induzir um olho composto na drosófila. A drosófila desenvolveu olhos normais de drosófila usando o gene de um rato. Além de os dois animais usarem o mesmo mecanismo, usavam o mesmo gene. Esse era o mecanismo por trás das asas extras, das pernas saindo da cabeça e dos animais deformados de Batson. A pesquisa de um século se concluíra. O mecanismo genético da evolução do corpo acabou sendo um punhado de genes poderosos. Então isso significa que, de certa forma, a evolução é um processo mais simples do que pensávamos, quando se pensa em toda a diversidade das formas. Primeiro acreditávamos que isso envolveria todos os tipos de criações insólitas, sempre partindo do zero. Agora compreendemos que a evolução funciona com pacotes de informações e as utiliza de diferentes formas e em várias combinações, sem necessariamente ter de inventar nada fundamentalmente novo, mas apenas novas combinações. De repente, a semelhança de formas entre os animais foi compreendida. Os animais se assemelhavam uns aos outros, porque todos usavam o mesmo grupo de genes para construir seus corpos. Um grupo de genes herdado de um ancestral comum que viveu há muito tempo. E o que vemos agora entre todos os animais são apenas variações de uma estrutura corporal que existiu há 500 milhões de anos. Só se pode tirar uma conclusão inevitável disso, que é, se todas essas ramificações têm esses genes, então é preciso ir à base, que é o último ancestral comum de todos os animais, e deduz-se que ele deve ter tido esses genes. Então toda a evolução de animais, todo o surgimento da diversidade animal foi alimentado essencialmente pelo mesmo grupo de genes. Ed Lewis ganhou o Prêmio Nobel em 1995 pela descoberta do grupo universal de genes que constrói o corpo dos animais. Foi uma enorme surpresa para todos nós. Não só para as pessoas como minha mãe, que diz, meu Deus, uma minhoca e um rato, uma minhoca e eu, temos coisas em comum. Mas foi uma surpresa para os outros cientistas. Havia a profunda conservação do mecanismo de construção de embriões entre todos os diferentes tipos de animais. Mas e nós? Nosso corpo é feito dos mesmos genes que fazem todos os outros animais. No entanto, somos diferentes. Nenhum outro animal raciocina e cria como nós. Parecemos tão especiais que é difícil não pensar que, de alguma forma, somos uma exceção na evolução. Mas é claro que não somos. A transformação que levou ao homem não foi diferente das outras transformações. Parece que nosso momento decisivo, crucial, aconteceu quando nossos antepassados saíram das árvores e começaram a andar sobre duas pernas. Não sabemos exatamente quando nem onde nossos ancestrais se tornaram eretos ou bípedes. Achamos que deve ter sido há bem mais de 4 milhões de anos, quando esses antepassados saíram das árvores e começaram a explorar fontes de alimento no chão e nos habitats terrestres. Um dos principais elementos que deve ter sido muito útil para eles foi o fato de terem os membros dianteiros livres para poderem colher e carregar alimentos por longas distâncias. Assim que isso aconteceu, abriu-se um extraordinário leque de possibilidades e oportunidades.
a maioria dos hominídeos bípedes foram extintos. Mas uma ramificação com cérebros maiores sobreviveu. Essa ramificação acabou levando aos humanos modernos. Então, como começou essa transição crucial para andar sobre duas pernas? Liza Shapiro, da Universidade do Texas, procura indícios nos primatas vivos. Quando olhamos o registro fóssil, tudo o que temos é uma pilha de ossos. É uma entidade inerte. Não dá para saber muita coisa, a menos que se procurem análogos vivos. Se observarmos os animais vivos, temos os ossos, mas também podemos observar como se movem. Nos seus movimentos, os lêmures vivos se assemelham aos primatas habitantes de árvores que viveram há 50 milhões de anos. Nós não evoluímos dos lêmures, mas eles podem ser a espécie viva que mais se assemelha àqueles ancestrais distantes. Ao tentar reconstruir esse cenário sobre como os seres humanos evoluíram desse antepassado, precisamos saber do que partimos. Se quisermos dar uma explicação de como fizemos essa transição e também o porquê. Hoje, Shapiro está reunindo dados no estilo de movimento de um lêmure. Pequenos refletores foram colocados delicadamente nas costas do animal. Uma série de câmeras com raios infravermelho gravará o lêmure andando sobre essa ponte improvisada. É claro que levar um lêmure a fazer qualquer coisa na hora certa dá um pouco de trabalho. Isso! Muito bom. Por fim, o animal atravessa. Isso, muito bom. Legal. O movimento da coluna do lêmure agora pode ser analisado em 3 dimensões. Os dados revelam que as vértebras do animal são extremamente flexíveis, capazes de muitos tipos de movimento. Os lêmures são quadrúpedes, mas também são muito bons para saltar. Como esses lêmures, os primeiros primatas deviam se mover de todas as formas. Andando de 4, subindo nas árvores e até pulando em posição ereta. Não se limitavam apenas a um estilo de movimento, de forma que podem servir como um ponto de partida para uma série de experiências evolutivas. E é bem provável que tenha sido isso que aconteceu. Não fomos os únicos a evoluir a partir desses primeiros ancestrais, assim como a maioria dos primatas vivos de hoje. Nosso parente vivo mais próximo é o chimpanzé. Nós não descendemos dos chimpanzés, mas compartilhamos um ancestral comum recente. É por isso que nosso DNA é quase idêntico ao deles. E por isso o esqueleto do humano tem o mesmo número de ossos, dispostos quase da mesma forma. Mas as poucas diferenças físicas que nos separam parecem ter feito uma grande diferença.